Você já ouviu aquela frase: um raio nunca cai duas vezes no mesmo lugar? Pois é, isso não é só um ditado popular, é também uma das maiores mentiras que muita gente ainda acredita. Mas e se eu te dissesse que, além de poder cair no mesmo lugar várias vezes, um relâmpago também nunca causa exatamente o mesmo efeito quando atinge algo? Parece confuso? Então se prepara, porque hoje você vai entender por que o relâmpago nunca causa a mesma coisa duas vezes. Vamos explorar os mistérios da eletricidade atmosférica, como ela interage com o ambiente e o que torna cada descarga elétrica única, seja destruindo uma árvore, explodindo uma rocha ou até alterando permanentemente estruturas metálicas. Ao final deste vídeo, você vai olhar para uma tempestade com outros olhos, talvez até com um pouco mais de respeito. Imagine uma tempestade se formando no céu. Nuvens escuras, trovões à distância e, de repente, um clarão corta os céus. O relâmpago. Essa descarga elétrica poderosa pode aquecer o ar a mais de 30.000 graus Celsius, 5 vezes mais quente que a superfície do Sol. Mas o que muitos não sabem é que mesmo que dois relâmpagos atinjam exatamente o mesmo ponto, como a ponta do Empire State Building ou a torre de transmissão mais próxima da sua casa, o resultado do impacto nunca será idêntico. Isso acontece porque cada raio é influenciado por variáveis que estão em constante mudança. A intensidade da corrente elétrica, a resistência do solo ou do objeto atingido, a umidade do ambiente e até a composição química do ar no momento da descarga. Cada um desses fatores muda completamente como o raio se comporta e o tipo de dano que ele pode causar. Vamos a um exemplo real e impressionante. Em 2014, uma árvore centenária em Nova York foi atingida por um raio. O impacto abriu a casca como se tivesse explodido de dentro para fora, deixando uma trilha de lascas de madeira por metros ao redor. No ano seguinte, um novo raio atingiu a mesma árvore, que ainda estava de pé. Mas dessa vez, a destruição foi mínima. A explicação? A intensidade da corrente era diferente, o solo estava mais seco e a resistência elétrica da árvore havia mudado desde o primeiro impacto. Isso mostra que o relâmpago é um fenômeno altamente imprevisível e sensível a pequenas mudanças. Mesmo no mesmo local, o que acontece com o objeto atingido pode variar radicalmente. E aí entra o grande segredo. Não é só o local que importa, mas todas as condições em volta, no momento exato da descarga. Outro fator curioso é como os materiais reagem de formas distintas à eletricidade. Quando um raio atinge a areia, por exemplo, ele pode criar estruturas de vidro chamadas fulguritos, uma espécie de raiz de vidro, que se forma abaixo da superfície, moldada pela própria energia do raio. Mas esse fenômeno só acontece se a composição da areia estiver perfeita, se o solo estiver seco o suficiente e se a intensidade do raio for alta. Em outras palavras, mesmo que um raio atinja a mesma duna de areia duas vezes, ele pode criar fulguritos em uma ocasião e não fazer absolutamente nada visível na outra. A combinação exata de fatores nunca se repete da mesma forma. E quando falamos de objetos metálicos ou eletrônicos, o cenário muda ainda mais. Um raio pode fritar completamente o circuito de um aparelho, derreter fios ou simplesmente desligar tudo sem deixar rastros visíveis. Existe também o fator da descarga de retorno, um detalhe técnico que pouca gente conhece. Quando um relâmpago atinge o solo, ele não apenas descarrega energia para baixo, parte dessa energia volta pela trilha de ionização que ele mesmo criou. Esse retorno, que acontece em frações de segundo, pode reforçar ou até modificar o dano inicial. E a intensidade dessa descarga de retorno muda de raio para raio. Às vezes, ela pode ser até mais intensa que a descarga principal.
Então, quando alguém diz que um raio fez uma coisa e depois outro fez diferente, mesmo no mesmo lugar, muitas vezes é porque o segundo teve um retorno mais poderoso ou se comportou de forma completamente distinta. Esse é o tipo de coisa que a gente só entende quando estuda os detalhes do fenômeno. E não para por aí. Pesquisadores do mundo todo monitoram relâmpagos constantemente, usando torres com sensores e até aviões especiais que voam no meio de tempestades. Eles já comprovaram que lugares como o Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, são atingidos dezenas de vezes por ano e cada impacto é diferente. Às vezes, ele apenas deixa marcas superficiais. Em outras, derrete pedaços do dedo da estátua. Tudo depende da direção do raio, da força dele, da umidade no ar e até da poluição atmosférica presente. Isso prova que não só o relâmpago pode cair várias vezes no mesmo lugar, como cada vez traz um efeito completamente imprevisível. Não existe padrão. A natureza é tão complexa que nenhum raio é idêntico ao outro, mesmo que pareçam iguais aos nossos olhos. Então, da próxima vez que alguém repetir o famoso ditado "um raio nunca cai duas vezes no mesmo lugar", você já sabe o que responder. Ele não só pode cair, como provavelmente vai cair, especialmente em estruturas altas e condutivas. Mas o que realmente importa é que, mesmo que ele volte para o mesmo ponto, nunca vai causar exatamente o mesmo resultado. O relâmpago é um espetáculo da natureza que carrega um poder absurdo e, ao mesmo tempo, uma imprevisibilidade fascinante. Cada descarga elétrica é única, moldada por condições específicas e irrepetíveis. E é exatamente isso que torna os relâmpagos tão perigosos e tão incríveis. Se você achou esse vídeo interessante, já deixa seu like, compartilha com quem ainda acredita em ditado popular e se inscreve no canal para mais curiosidades como essa. E me conta nos comentários. Você já viu um raio de perto? Já presenciou algum impacto impressionante? Responde aí porque eu quero muito saber. Até o próximo vídeo.